Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cidadão Galáctico Gaia. Meu nome é Paulo Donizete e hoje nós vamos falar da formação do multiverso. Eu andei pensando agora há pouco, antes de começar esse vídeo, talvez vocês pudessem questionar, surgir na sua mente. Então, o que é o multiverso? Então eu resolvi sintetizar agora para vocês, em poucas palavras, o que é o multiverso. Quando nós nos referimos ao universo, nós nos referimos normalmente ao nosso universo, que nós conhecemos, que é o universo de Nebadon. Só que a maioria das pessoas não sabem que o universo que elas vivem chama-se Nebadon, mas esse é o nome do universo a qual a Via Láctea está contida. E porém, não existe apenas esse universo. Existem bilhões de universos só dentro do superuniverso de Orvoton, onde o nosso universo está inserido. Tá? O nosso universo é apenas um dos bilhões de universos existentes no superuniverso de Orvoton. Só que não existe apenas um superuniverso. O caso é que existem 7 superuniversos materiais, tá? E quando digo material, eu estou me referindo da primeira dimensão até a 8ª dimensão constitui o mundo material, ok? Para que vocês não confundam. Porque tem gente que pensa que a 4ª dimensão seja o mundo espiritual, né? E aí eles acham que não é material. Mas é um mundo material também. A 4ª dimensão, a 4ª dimensão é material também. Bem como a 5ª, a 6ª, a 7ª e até a 8ª dimensão é considerados como mundo físico, ou seja, matéria bariônica, sob o ponto de vista científico. Né? Bom, muito bem. Então, o que seria o multiverso? O multiverso seria o conjunto todo. Só que o multiverso compreenderia tanto os superuniversos, né? Os superuniversos que são materiais, bem como também os superuniversos que não são materiais. Porque apenas os universos materiais representam apenas cerca de 5% do total de todo o multiverso. Né? Então é apenas uma pequena porcentagem. Existe toda uma estrutura por detrás disso, dando digamos assim, a sustentação. E bem como tem muitos multiversos, muitos superuniversos sendo formados aí. O próximo superuniverso que vai surgir aí é o superuniverso de Unana, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos então falar do surgimento do multiverso, tá? Bom, há bilhões de anos, aliás, há bilhões de eons, tá? Não anos, se passaram e sua estrutura evoluiu para incluir uma vasta gama de frequências. Essa complexidade deu origem ao fluxo temporal e à separação das realidades, gerando diferentes densidades moleculares. As hierarquias cósmicas estabeleceram projetos e programas administrativos para estudar as dobras do multiverso, introduzindo novas formas de cocriação. O núcleo de Ravonna Shantar foi fundamental, criando a ordem Voronandek, composta por entidades com poder de decisão e cocriação. Vale lembrar aqui que Ravonna Shantar é o centro gerador de todos os 7 superuniversos existentes atualmente. Ok? Essa ordem ajudou a controlar as realidades vibracionais e adaptou a energia escura, matéria escura e matéria bariônica, mudando o destino dos universos. Dessa formatação do multiverso já se passaram bilhões de anos e eles não eram divididos em muitas frequências, como existem na atualidade relativa. A divisão das frequências do multiverso gerou o nascimento do fluxo temporal, surgindo a separação
das diferentes realidades. Ou seja, surgiram então as várias dimensões, né? De cima, seria de cima para baixo, a 10ª dimensão, uma 9ª, a 8ª, a 7ª, a 6ª e assim sucessivamente, né? Surgem diferentes densidades moleculares nas camadas de estabilidade e junto ao fluxo temporal, estabelecendo os padrões de movimento do multiverso. As hierarquias foram estabelecendo os projetos, ou seja, as várias hierarquias, os Voronandeks, os Lanonandeks e os programas de administração e estudo, porque eles tinham que analisar, fazer um processo de estudo dos diversos surgimentos, né, devido à desaceleração da energia. Então eles fizeram um estudo das dobras do multiverso, trazendo assim projetos inéditos da cocriação. A primeira estrutura permitiu controlar as diferentes realidades vibracionais das partículas atômicas físicas e partículas atômicas morontiais, estabelecendo o processo de adaptação quântica para os planos da energia escura, da matéria escura e, por fim, da matéria bariônica, que é esse mundo físico que nós vivemos. O núcleo Ravana-Shankar criou a ordem Voronandek, composta de 21 Voronandeks, com poder de decisão e cocriação dos universos a serem formatados. Ou seja, os superuniversos foram formatados pelos Voronandeks. A densidade gerou um movimento de separação e diferenciação dos universos. Assim, cada modelo a ser criado, bem como os programas a serem inseridos, foram classificados num padrão condicionado a ser usado na criação dos universos subsequentes. Assim, nasceu a ordem Voronandek, que estabeleceu frequências e linhagens de atuação nas estruturas a serem estabilizadas no contexto quântico da energia morontial e seus desdobramentos. Então, os Lanonandeks morontiais dão sustentação aos Lanonandeks primários, 2 Lanonandeks secundários, 3 Lanonandeks terciários, 4 Lanonandeks quaternários, 5 Lanonandeks quinários, 6 Lanonandeks senários e 7º os Lanonandeks setenários. E assim houve a criação de toda essa estrutura para dentro do processo de desaceleração da energia morontial. Cada grupo de Lanonandek possui a sua própria estrutura administrativa e multidimensional, que a cada período de tempo, através da divina presença Tachyon, faz a transmissão ao Logos morontial Lanonandek as informações dos universos administrados pela linha descendente, que é uma ramificação da consciência e poder dos Lanonandeks, que, para ajudar a administração, eles estabeleceram outras ordens para ajudar a estabilizar o processo de desaceleração até chegar à matéria bariônica. Essa estrutura básica, criada há bilhões de éons, é entendida por muitas civilizações como os deuses criadores da vida e também dos universos. Devido ao poder, ao controle e o conhecimento do multiverso em suas diversas configurações de energia. Existe um ponto pessoal que nós precisamos assimilar para que possamos quebrar com os hologramas
da existência de uma única fonte, responsável pela criação de todas as formas de vida do universo. Pois não foi dessa forma que o multiverso foi ordenado e semeado. Até então, gente, nós tínhamos um conceito de que existia apenas um único Deus criador, mas isso não é verdade. Existem vários deuses criadores, existe a fonte original, o Deus fonte, né, que é a fonte primordial, e a fonte gerou todos os deuses que esses deuses se tornaram os criadores do superuniverso. É isso que nós precisamos entender para sairmos desses hologramas que foram criados aí. Cada um dos grupos Voronandek e Lanonandek possuem milhões de naves semeadoras de vida, gerando e garantindo o movimento da vida e dos programas estabelecidos para participar desse imenso tabuleiro de xadrez do jogo cósmico na busca pelo conhecimento e cocriação. Fiquem atentos a essas palavras, tabuleiro de xadrez do jogo cósmico, tá? Porque é algo que nós vamos estar falando ao longo aí dos anos para vocês, para que vocês possam assimilar que o bem e o mal não existem. O que existe, na verdade, é apenas um imenso jogo de xadrez, ok? Irradiando do centro gerador, Ravona Shantar, existem diversas ramificações para cada superuniverso, estabelecendo uma constante troca de energia mental ou consciencial através dos Voronandeks morontiais, havendo uma ligação onipresente e onisciente entre essas estruturas do Conselho dos 21 Voronandeks e Ravona Shantar, em conexão com as capitais dos 7 superuniversos físicos e também com os demais etéricos da energia morontial. Como eu disse, existe o universo físico, né? Nós temos 7 universos físicos e temos também toda uma estrutura de universos etéricos que garante e dão sustentação aos universos físicos. Durante todo o processo de densificação dos universos, foi necessário equipes para gerenciar os diversos mecanismos e fazer todos os estudos e as várias etapas de avaliações para saber como que estava indo todo o processo. Então precisa ser feito um estudo constante. Isso é feito até hoje, né? Vocês não imaginam os estudos que nós estamos sendo estudados constantemente, tá? Isso é uma longa história, né, gente? Mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Pois não existem modelos pré-estabelecidos, ou seja, não existia já um modelo. Eles criaram esse modelo, então a partir daí começou o processo de criação. As leis até então existentes não se aplicavam a novos fatores, tais como a gravidade e as suas interações nucleares, materiais e imateriais. Então, dentro do que existia, até então não existiam a gravidade como nós entendemos aqui. E assim, novos modelos foram sendo ajustados e estabelecidos de forma gradual, de acordo com o desenvolvimento de cada superuniverso em todo o seu processo de estabilização gravitacional e rotacional. Isso, gente, levou bilhões de anos, tá? As novas atribuições do processo de transformação da energia morontial em matéria morontial e depois para matéria bariônica necessitou de mais consciências provenientes do fluxo temporal além do centro gerador Ravona Shantar, participando da formação dos novos universos.
para todos, tudo era desconhecido e novo. Por isso, os Voronandeks desenvolveram fluxos de tempo e bolhas Dakar, formatando programas em laboratórios para poderem avaliar os modelos em uma escala menor e assim formatar as diversas condições. E assim, o Conselho dos 21 Voronandeks puderam avaliar em laboratório os modelos dos projetos que estavam sendo criados nas entranhas do multiverso, gerando assim novas propostas. É isso aí, pessoal, que nós vamos falar sobre o multiverso e futuramente nós vamos estar falando em mais detalhes, porque é um assunto muito profundo. Nós estamos apenas nadando na superfície, né? Depois a gente vai se aprofundando de forma gradativa para que vocês possam assimilar, entender um pouco sobre esse mundo da imaterialidade com a materialidade que nós vivemos aqui. Então, por favor, se vocês gostaram, compartilhem com seus contatos, deixe o seu like, coloque as suas opiniões abaixo do nosso vídeo e todas as suas observações que nós iremos respondê-las, ok? Um grande abraço, fiquem na paz do Cristo Eterno.